Olá, queridos irmãos e amigos, paz do Senhor, muito bem-vindo para mais uma oportunidade onde estaremos estudando a Palavra de Deus, na continuação do estudo do tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema A Igreja em Jerusalém. Hoje estaremos estudando sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nós estamos seguindo a sequência do livro do Atos dos Apóstolos e estudando então esta igreja, a Igreja de Jerusalém. O texto áureo do nosso assunto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A nossa verdade prática nos diz que uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. O texto base da nossa lição de hoje está do tema que estaremos tratando aqui, em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Quando nós olhamos a narrativa de Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, nós vemos que a igreja que nasceu no dia do Pentecostes, baixo do fogo do Espírito Santo, é uma igreja que não estava isenta de problemas. Até aquele momento, nós percebemos que os desafios que esta igreja estava enfrentando eram desafios que vinham do lado de fora. Nós vemos já no programa passado sobre a perseguição, vemos então as autoridades ameaçando, aprisionando inclusive os apóstolos. Quando nós vamos ver aqui em Atos capítulo 6, nós vemos que há uns problemas, obstáculos que começam a surgir dentro da própria igreja, e isso nos mostra de fato uma grande lição que igrejas cheias do Espírito Santo também enfrentam problemas, enfrentam crises. Quando nós olhamos sobre o crescimento da igreja, vamos perceber que a diversidade cultural e a necessidade da organização social trouxeram à tona aquilo que poderia comprometer a missão da igreja, tendo em vista, como nós vamos ler aqui, houveram inclusive murmurações no seio da igreja. Quando nós olhamos então aqui para o contexto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o crescimento numérico desta igreja, bem como a diversidade cultural que havia ali e a necessidade de organização, trouxeram então algumas tensões no relacionamento entre os irmãos, o que poderiam comprometer a unidade da igreja do Senhor Jesus. No programa de hoje, vamos perceber que não é apenas um relato histórico o que nós vamos estudar, mas também um manual para que nós, como igreja contemporânea, possamos seguir. Devemos identificar conflitos e, quando identificados os conflitos, os problemas, devemos agir com sabedoria, assim como os apóstolos, e transformá-los de que, de alguma maneira, estes problemas possam levar a soluções que façam com que o reino de Deus avance e cresça sobre a terra. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir e também de compartilhar. Sua participação é muito importante. Conosco para comentar o assunto de hoje, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Bem-vindo, irmão Jair. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex. A paz do Senhor, todos os nossos irmãos que estão acompanhando. E nós hoje estudamos mais uma etapa, mais uma parcela da Palavra do Senhor, livro de Atos, e onde nós estamos vendo aqui a identificação de conflito ocorrido ali em Atos 6. Uma igreja, quando ela cresce, ela está crescendo, então ela também vai apresentar alguns problemas que precisam ser verificados e sanados. No livro de Atos, nós verificamos então 3 formas de como o inimigo, como Satanás, ele procura derrotar a igreja. Então, nós verificamos aqui 3 formas de como a perseguição ocorria no livro de Atos. A primeira perseguição, então, ocorre a partir do capítulo 3, em que, na cura do coxo da Porta Formosa, Pedro e João, eles são perseguidos ali, são interpelados pelas autoridades, e também, depois, no capítulo 4, os apóstolos acabam, todos eles presos. E a segunda perseguição a gente viu em lição anterior, no capítulo 5, em que Ananias e Safira, então, eles mentiram, eles foram seduzidos e seduzidos com ciúme, seduzidos com ambição
para ter um reconhecimento perante a igreja. Então, a segunda perseguição, a gente vê que internamente, através da sedução, o inimigo ele tenta derrotar a igreja. E hoje nós vamos ver, então, a terceira forma como o inimigo tenta destruir a igreja, que é causando divisão e também trazendo conflito. E nessa forma de conflito nós vamos ver como os apóstolos, eles identificaram o problema, como eles resolveram o problema, e nós vamos ver também qual foi a solução dada para o problema e, com isso, o resultado que esse problema, que essa solução trouxe e qual a dimensão que trouxe para a igreja do Senhor. E você é bem-vindo, você é sempre convidado de estar conosco. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje, então, uma igreja que enfrenta os seus problemas. E nós vamos aprender agora no tópico primeiro, onde apresenta o tópico identificação dos conflitos. Nós vamos perceber que uma das grandes lições que fica muito clara no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos é que ninguém pode tratar, ninguém pode vencer, ultrapassar um problema se este não for identificado. E quando os apóstolos identificam o problema, eles vão procurar discernir a raiz de todo o problema que estava acontecendo ali. E quando nós vamos olhar, o problema do conflito que está acontecendo ali tinham causas dos quais era possível uma atuação dos apóstolos para impedir que esses problemas, esses conflitos, estão desfazendo com isso a unidade da igreja. No tópico primeiro, então, irmão Jair, sobre a identificação do conflito, vamos ver ali as causas que é apresentado para nós no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre a identificação desses conflitos? Nós vemos em Atos 6, Lucas, primeiro ele mostrando o problema, ele identificando o problema em Atos 6, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 6, ele vai dizer, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Então, no primeiro ponto que a gente vê que a igreja estava crescendo, aumentando o número de discípulos. E muitas vezes a igreja não crescer, muitas vezes não, a igreja não crescer é um problema maior do que a igreja, do que os problemas causados pelo crescimento da igreja. Jesus, ele determinou, ele deixou a missão para a igreja e ir e evangelizar todos os povos, anunciar a palavra do Senhor. Jesus mandou evangelizar. E nós vemos em Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 7, que há festa no céu, há alegria no céu quando um pecador se arrepende e vem para Jesus Cristo. Então, nós vemos que o objetivo da igreja é exatamente continuar crescendo, continuar evangelizando, que mais pecadores venham para a salvação através de Jesus Cristo. E com isso, então, nessa identificação do problema, houve uma murmuração entre os irmãos, entre os segmentos ali, que nós vamos ver que há um conflito inicialmente apresentado em Atos 6, que é um conflito de natureza cultural, de natureza étnica. Então, nós vemos que houve uma murmuração dos irmãos gregos contra os irmãos de origem hebraica. Qual é o sentido disso? Os gregos, eles eram oriundos da cultura helenista, falavam o grego e não falavam o hebraico, não tinham esse aspecto da cultura hebraica no seu dia a dia. E aqueles que falavam o hebraico ou o aramaico, eles eram então de natureza hebraica. E ali havia um conflito. E qual o conflito que ocorria? Nós vemos aí a segunda etapa, o segundo conflito que aparece. Primeiro foi o conflito étnico, o conflito cultural, e agora nós vamos ver um conflito de natureza social. Porque as viúvas, elas eram desprezadas no ministério cotidiano, está descrito no versículo 1 do capítulo 6. As viúvas, quais viúvas? As viúvas de origem helenista, de origem grega, elas eram desprezadas na divisão ali dos auxílios sociais diários que ocorria ali na igreja, e nós vemos que essa distribuição ela era negligenciada, e por isso nós temos esse segundo aspecto aqui verificado no versículo 1. O primeiro aspecto foi da natureza cultural, o segundo da natureza social, em que os hebraicos, eles priorizavam entre eles e
não priorizavam, então não dividiam igualitariamente com as viúvas de origem grega. E por que é importante falar sobre essa questão das viúvas? Porque lá nos tempos bíblicos não existia a previdência, não existia ali uma pensão, não existia uma estrutura social que hoje existe nos governos de praticamente todos os países. Tem uma estrutura previdenciária, uma estrutura social que vai ajudar essas pessoas viúvas. Mas ali no contexto histórico, bíblico histórico, quem fazia esse papel era a igreja. Então, por isso que existiu esse conflito de natureza social em que as viúvas de origem grega elas se sentiam não sendo priorizadas, não sendo contempladas na divisão cotidiana dos benefícios sociais ali pela igreja nascedora ali em Jerusalém. E qual a prioridade estabelecida em relação a isso? A relação cultural e a relação social. Todos eles são importantes, esse aspecto, tanto o aspecto cultural quanto o aspecto social é importante na igreja. Então, o aspecto espiritual é importante, porque nós vemos que os apóstolos, eles preferem, eles dizem, olha, nós vamos escolher, vamos convocar a multidão e que os apóstolos continuem no ministério da oração e da palavra e da pregação da palavra e constituem, então, alguém que venha trabalhar na parte social, que venha trabalhar nessa área. Mas essas duas áreas são importantes, tanto a natureza espiritual quanto a natureza social, dentro da obra da igreja é importante e não deve ser desprezada. A igreja precisa trabalhar em harmonia nesses dois aspectos, no aspecto espiritual, na evangelização, na pregação da palavra, no ensino da palavra, mas também a igreja não pode se fechar à necessidade dos irmãos. A igreja tem que tratar da alma e do corpo. Da alma, a parte espiritual, e no corpo, que o bem-estar de todos os irmãos estejam igualitariamente, nenhum irmão passando por dificuldades, e assim a igreja vai trabalhando e vai crescendo na sua missão, na missão conjunta, a missão equilibrada entre pregar o evangelho e também manter o aspecto social na vida da igreja. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, identificação dos conflitos, o tópico 1 da nossa lição de hoje, onde nós estamos estudando o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 a 7, uma igreja que enfrenta seus problemas. Estamos estudando a igreja de Jerusalém. Bem apresentado aqui pelo irmão Jair, que o conflito se deu ali a respeito entre os gregos e os hebreus. Então, tivemos ali um conflito cultural, onde essa relação entre judeus e gregos trouxe ali um conflito, ou seja, desde a barreira da língua, como também dos costumes, que aparentemente eram diferentes de um para com outro grupo, trouxe atrito, e esse atrito veio fazer com que gerasse suspeita entre os irmãos de indiferença ou o aspecto de que uma parte da igreja estava sendo negligenciada e também gerando no meio da igreja a murmuração. E nós já temos histórico de que a murmuração no meio do povo de Deus traz sérios problemas e corrói a comunhão da igreja do Senhor, do povo do Senhor. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, quando o povo murmurou a respeito de Moisés, os conflitos que ali geraram fizeram com que o povo se afastasse da vontade de Deus. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós percebemos que vivemos essa questão de que a igreja ela é multicultural. Nós vivemos em igrejas que têm diferenças de idade, nós temos classes sociais diferentes. Quando nós entramos na nossa igreja, nós vemos que umas pessoas trazem um estilo de adoração diferente de outras, umas são mais efusivas, mais estereótipas, outras já são mais internalizadas. Essas coisas que vêm, na verdade, como formas de expressões. E se não houver uma sensibilidade dentro da igreja, das lideranças, para tratar isso de maneira espiritual e madura, essas diferenças elas podem gerar dentro da igreja divisões. E nós sabemos que o Espírito Santo é que gera unidade, e o que compete
Não é ao espírito tratar desses problemas, mas as lideranças é que devem tratá-las. Então, o conflito de natureza cultural que aconteceu na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, ele pode estar existindo na atualidade da igreja hoje, mas as lideranças precisam ter a sabedoria, o discernimento para saber lidar com isso. Nós estamos vivendo, especialmente agora, em muitas igrejas estão vivendo uma transição de gerações, onde os novos obreiros vão entrando no ministério da igreja, os obreiros mais antigos já estão cedendo espaço, pelas suas condições físicas, muitas vezes não podem ser mais atuantes, mas é preciso haver um equilíbrio e uma administração sábia de lideranças para fazer de forma coesa essa transição e de forma harmoniosa para que não haja conflito nesse sentido, no sentido cultural. Quando vemos a respeito do contexto da natureza, do conflito social que havia ali, a Bíblia diz, Atos capítulo 6, versículo 1, que as suas viúvas, as viúvas dos gregos, estavam sendo desprezadas na distribuição diária. Quando nós olhamos, o irmão Jair já falou que não havia um sistema previdenciário para as viúvas naqueles dias, vemos que o aspecto da viuvez no contexto de Israel simbolizava a vulnerabilidade, porque de fato elas precisavam de amparo e de apoio. E quando nós vemos no Novo Testamento, nós vemos que o fato de cuidar delas, conforme Tiago diz no capítulo 1, versículo 27, é o aspecto, é o sinal da verdadeira religião. A negligência que estavam sendo atingindo essas viúvas no contexto da igreja primitiva, essa negligência estava na assistência diária que elas tinham. Obviamente, no nosso contexto hoje, nós não temos essa realidade tão presente, porém, há ainda uma necessidade que nós não podemos ignorar o aspecto daquilo que o Evangelho nos apresenta, que Evangelho sem obras é morto. Então, a fé sem obra é morta. Um Evangelho que não resulta em amor, em manifestação de amor, com os menos favorecidos, com os mais necessitados, é de fato um distanciamento do aspecto saudável de uma igreja do Senhor. A igreja precisa cuidar destas pessoas que trazem um aspecto social de maior vulnerabilidade e de necessidade. E aqui nós temos uma questão que os apóstolos eles vão trabalhar para sanar esse problema. Agora, há uma pergunta que alguém pode se fazer, o que é mais prioridade? O espiritual ou o social, o físico? Né? E muitas vezes há um extremo com relação a isso, um desequilíbrio, onde alguns pensam de que o mais importante é a dimensão espiritual, onde se preza mais pela oração, pelo culto, pela palavra, e para muitos isso é o que importa. E para outros, o outro extremo, que não, a igreja precisa estar atuante na assistência, na ação comunitária, na assistência social. Só que quando nós olhamos a decisão dos apóstolos e a sabedoria com que eles lidaram com isso, é que o aspecto do equilíbrio é algo importante. Eles não deixaram o desequilíbrio tomar conta. Pelo contrário, eles trataram de administrar e de coordenar isso de forma sábia, deixando claro o aspecto da importância do social, mas também do espiritual. E nós sabemos que qualquer uma dessas negligências vão fazer com que a igreja não cumpra o seu papel. E é isso que nós vamos ver no tópico seguinte, irmão Jair, sobre a delegação de tarefas, onde nós vamos entender, já que no primeiro tópico nós vimos a identificação dos conflitos, no tópico agora vamos aprender, vamos estudar como os apóstolos trataram desses problemas, onde eles precisaram ter discernimento e também trabalhar delegando alguém para tratar desses assuntos. Ou seja, eles evitaram um risco maior, dando atenção a uma das necessidades em detrimento à outra. Então, quando nós olhamos para esse cenário, irmão Jair, do tópico segundo, nós vamos ver aqui uma orientação muito importante sobre
como a liderança precisa atuar nesse sentido, a fim de manter a unidade e o equilíbrio da Igreja do Senhor na sua missão. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Nós vimos no capítulo 6, versículo 1, no tópico anterior, em que os apóstolos eles identificaram o problema. E agora, a partir do versículo de número 2 até o versículo 4 do mesmo capítulo 6, os apóstolos, Lucas descreve aqui como os apóstolos, eles buscaram a solução para esse problema. Então, a partir do versículo 2 diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Então, nós vemos nesses versículos como foi que os apóstolos, eles lidaram com o problema que ocorreu naquela igreja, o problema de murmuração em relação à prioridade que estava sendo o atendimento aos crentes de origem hebraica, que falavam o hebraico, o aramaico, em detrimento aos crentes de origem grega que falavam o grego. E nós vemos que, analisando aqui como é que os apóstolos eles se comportaram, eles vão fazer uma divisão de tarefas aqui, mostrando, nós vamos permanecer com o ministério da palavra, com o ministério da oração, mas nós vamos constituir alguém para trabalhar nessa parte mais material, na parte mais administrativa da demanda da igreja, porque em Atos 2 nós temos ali 120 cristãos sendo dirigidos por 12 apóstolos. Agora, no andar, já no capítulo de número 6, nós temos uma multidão de cristãos sendo ainda dirigidos por 12 apóstolos. Então, quando aumenta o tamanho da igreja, precisa também haver delegação. Mas nós analisando, então, como é que os apóstolos lidaram com a situação. Em primeiro lugar, eu vejo que os apóstolos eles não foram defensivos a eles. Eles não pegaram aquela crítica de murmuração para eles, dizendo, colocando assim, nós fizemos o melhor. Pedro, João, nós já fizemos o melhor, parem de falar dos ungidos do Senhor, nós somos ungidos, ai daquele que falar contra o ungido do Senhor. Eles não se utilizam desses argumentos. E também eles não, em vez de se defenderem, de estar se defendendo, de estar argumentando, de estar justificando, eles analisaram o problema. Eles viram que existia um problema, é coerente o problema e o problema precisa de uma solução guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, guiada pela palavra do Senhor. Então eles vão se reportar claramente nos ensinos de Moisés, em que Moisés teve uma oportunidade ali, em que Jetro viu que Moisés estava o dia inteiro sentado atendendo uma multidão que ficava ali exposta o dia inteiro esperando, e Jetro então dá uma orientação para Moisés para dividir, constituir entre eles ali principais para auxiliar Moisés naquela empreitada. Então os discípulos agora, se analisando o que aconteceu no Antigo Testamento, eles também vão fazer a mesma coisa. Eles vão convocar então toda aquela multidão. Eles não vão se defender, eles vão analisar o problema. Outra coisa que os discípulos também não fizeram, eles não atacaram quem reclamou, eles não atacaram quem murmurou, quem foi contra, quem criticou a eles. Eles pegaram aquela crítica e viram que era necessário, que era verdadeiro, que era importante resolver aquela questão. E com isso eles tomaram uma decisão democrática, eles convocaram a multidão dos discípulos e disseram para eles, olha, não é razoável que nós deixemos as mesas, deixamos o ministério da palavra para servirmos as mesas, trabalhar na parte administrativa. Mas eles então determinam, olha, escolham entre vocês irmãos de boa reputação que venham servir as mesas. Então eles permitiram que os irmãos tomassem a decisão, permitiram que as pessoas tomassem decisão e que escolhessem ali, fizessem a escolha entre eles de irmãos para trabalhar naquela empreitada. A única exigência colocada aqui pelos apóstolos é que eles fossem de boa reputação e também homens espirituais, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, capacitados para a obra, para aquele importante negócio. E com isso nós vemos então essa delegação, essa divisão de tarefas aqui apresentadas em Atos 6. A primeira parte, então, os discípulos não abrem mão dos cuidados espirituais,
mas ao mesmo tempo os cuidados espirituais que a igreja precisa, mas eles também não negligenciavam a necessidade de cuidados que a igreja precisava, cuidados sociais. E porque se os apóstolos eles não queriam resolver um problema criando outro, então eles tinham que resolver o problema trazendo uma solução e não trazendo um outro problema. Então, cuidados necessitados era uma missão urgente para a igreja naquele momento, mas o ministério da oração e da pregação da palavra também era importante e urgente, necessário se manter ali. E não há conflitos entre as tarefas administrativas e as tarefas de evangelização, de oração, de pregação da palavra, essa precisa continuar. Então, existe assim uma harmonia entre essas tarefas e para isso precisa ser dividido, ser delegada a autoridade para que as pessoas venham trabalhar também na parte administrativa e com isso seguindo aqui as recomendações, as qualificações colocadas pelos apóstolos, cheios do Espírito Santo e também de boa reputação. E com isso, nós vemos que uma igreja que ora, uma igreja que é espiritual, que cuida da pregação da palavra, ela cuida dos necessitados dentro da igreja. E aí, em Atos 6, nós vemos a instituição, então, da diaconia, uma nova etapa no ministério apostólico, no ministério da igreja, para cuidar da igreja, a instituição aqui dos diáconos, porque Pedro aqui, os apóstolos dizem, olha, escolhei, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, ao qual constituamos sobre esse importante negócio. Esse importante negócio para os apóstolos também era a parte administrativa. Nós vimos em lições anteriores que voluntariamente as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Então precisava uma demanda transparente, uma gerência, uma administração transparente, que todos entendessem e vissem o que fosse sendo feito. Então é importante também servir às mesas, e com isso nós vimos que a instituição, um novo nível de ministério começa, a instituição do diaconato cristão. E nós vemos isso em Atos 6, e depois o apóstolo Paulo, que é designado por Deus para doutrinar a igreja, para mostrar como a igreja deveria se comportar, como a igreja deveria estabelecer os cultos, a administração. O apóstolo Paulo, ele vai estar escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, e Paulo vai trazer ali os requisitos dos diáconos que vão ser instituídos depois ao longo da história da igreja. Ele vai colocar ali uma série de requisitos que dizem respeito a essa boa reputação, né? O apóstolo Paulo diz assim, convém que aquele que deseja o diaconato ou o episcopado, ele seja irrepreensível. Aí ele começa a colocar as questões da boa reputação, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não apto ao vinho, não espancador, não cobicioso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E aí segue essa regra que Paulo vai colocando ali e mantém ainda cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E Paulo também, ele continua, quando ele envia Tito para a ilha de Creta, ele coloca também os mesmos, para Tito vá lá, estabeleça presbíteros e coloca a mesma série de recomendações em relação à reputação daqueles homens que eles vão instituir nesse novo nível do ministério que começou lá em Atos de número 6. Então, nós vemos que é importante, os apóstolos, eles entenderam que a diaconia é fundamental e isso é visto por eles como um importante negócio para ser instituído sobre a igreja. A parte administrativa da igreja, ela é fundamental também para que todas as áreas sejam atingidas e contempladas pela missão da igreja, que a igreja venha cumprir a missão espiritual de pregar, de orar, mas também a missão administrativa, que é de manter a estrutura, de atender os necessitados, e com isso nós vemos a necessidade de haver uma delegação de tarefas. Pedro, João, eles delegando então a parte administrativa a esses 7 irmãos que vão ser escolhidos entre o povo escolhe entre eles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Já falamos lá no princípio que
A igreja de Jerusalém nasceu debaixo da graça, do poder do Espírito Santo, mas mostra que, sim, uma igreja cheia do Espírito Santo pode ter problemas gerados que nascem dentro dela, tendo em vista de que a igreja ela é composta por pessoas, seres humanos, com necessidades, com dilemas, com situações culturais, muitas vezes, das quais se encontram na igreja do Senhor, e esses conflitos, essas diferenças, às vezes precisam ser tratadas a partir de uma liderança sábia, conduzida pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui a forma como os apóstolos se portam, é muito interessante. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 4, no capítulo 6, versículo 4, quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O apóstolo Pedro, e como os demais apóstolos, eles entendiam que a igreja ela possui dois pilares das quais ela se fundamenta e havia sido até então e deveria continuar sendo assim os pilares, as colunas das quais a igreja estava caminhando. A oração, pois eles precisavam estar constantemente debaixo da dependência de Deus. E quando nós oramos, nós estamos declarando a Deus a nossa dependência dele. Então, o apóstolo declara que eles permaneceriam na oração, para que tivessem discernimento espiritual, para que eles tivessem poder para testemunhar a palavra de Deus. E também quanto à palavra, um segundo pilar do qual a igreja estava fundamentada. O apóstolo Pedro entende que a igreja não pode se ausentar da fidelidade do ensino, da pregação, do alimento espiritual para o povo do Senhor. Com relação às viúvas, o apóstolo Pedro sabia que eles não podiam abandonar as viúvas, não podiam deixá-las sem assistência, porém, eles não podiam também abandonar a base da igreja. E ele não estava com isso dizendo que ele estava desprezando o aspecto social da igreja ou colocando isso em uma menor categoria, mas ele estava reconhecendo que a oração e que a palavra é algo que, se não dessem uma atenção, se eles não continuassem dedicados naquilo, poderia gerar fraqueza espiritual à igreja, e a própria igreja estaria sofrendo ainda um dano maior. Nós precisamos entender que quando uma igreja ela negligencia o aspecto da palavra e da oração, irmão Jair, essa igreja ela toma um caminho da qual entra para fraqueza espiritual, falta de discernimento, uma autossuficiência, e o perigo é iminente com relação a esta igreja. Mas os apóstolos deixaram claro: não abandonaremos a oração e a palavra. Não estavam com isso determinando que havia ali um desprezo com relação à necessidade, tendo em vista de que eles estabelecem, então, tarefas para alguém cuidar daquilo. E quando alguém vai olhar para o capítulo 6, podem estar dizendo que havia uma disputa entre o que era espiritual e o que era social. Mas, quando nós olhamos no contexto do capítulo 6, nós percebemos que os dois serviços dos apóstolos e da diaconia, dos diáconos que estavam sendo elegidos, os dois eram serviços dos quais faziam parte do ministério da igreja, tanto no espiritual como na questão natural, no físico, servindo as mesas à igreja daqueles dias. Então a igreja falha quando ela prega, mas não serve. Agora, a igreja também falha quando ela serve, mas não prega. Então, uma das coisas que nós precisamos sempre atrelar é que o evangelho ele não nos traz extremos, ele nos traz equilíbrio. E a missão da igreja, quando se dá atenção maior para o social ou uma atenção maior para o espiritual, essa missão da igreja ela é afetada, ela é cortada, ela é mutilada, ela trabalha em uma parte somente. E quando nós olhamos, a ação dos apóstolos é uma ação muito sábia, pois eles vão escolher pessoas para cuidar daquele cenário. Como já dissemos, não havia ali uma separação do que era importante. Era uma missão que estava atrelada a cuidar das pessoas no aspecto social, mas também do espiritual.
E para isso, nós percebemos, irmão Jair, que não foi de qualquer maneira, bem mencionado pelo irmão Jair, as características dos diáconos aqui das quais os apóstolos estabelecem. Bom, irmão Jair, após os apóstolos identificarem os conflitos, estabelecerem a delegação das tarefas, os apóstolos eles apresentam então um caminho para a solução. Eles precisavam então escolher pessoas que eram capacitadas com princípios de fato da fé genuína. Eles, para os apóstolos, não bastava apenas eles colocarem alguém e dizer a igreja precisa ver que alguma coisa está sendo feita. Não, eles resolvem o problema de forma muito correta. Eles precisavam resolver o problema tanto da relação do servir às mesas, mas também de uma maneira espiritual, quando ele mostra o caráter dos diáconos que são e serão escolhidos pela igreja. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico 3º, tendo em vista de que Lucas mostra para nós que não foram qualquer um que foram escolhidos para esse serviço, mostrando que na igreja o aspecto espiritual ele está sempre em todas as atividades da igreja. Muitas vezes alguns dizem, não, esse aqui é um aspecto espiritual, e já vimos, servir à mesa, servir às viúvas era também um trabalho espiritual. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o tópico 3º, seguindo os princípios cristãos, irmão Jair? É muito interessante a forma que Lucas ele descreve essa narrativa no capítulo 6, em que ele expõe o problema no versículo 1, em que ele mostra a forma como os apóstolos resolveram a questão, e a partir do versículo de número 5, Lucas mostra que o parecer dos apóstolos, o parecer em que os apóstolos disseram, olha, escolham entre vocês 7 varões com a boa reputação e que sejam cheios do Espírito Santo. Essa recomendação contentou a toda aquela multidão, e eles elegeram, então, a palavra fala especificamente colocando Estevão em destaque, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Filipe, e aí continua Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, dando destaque aí aos sete diáconos escolhidos. Lembrar que todos esses 7, o nome deles é de origem grega, então eles são oriundos dessa linha de crente de fala helenista, e eles vêm para resolver essa questão ali da murmuração que havia. E o fato, como os apóstolos eles colocaram ali as 2 qualificações necessárias. A primeira dela enfatizando o caráter desses homens a serem escolhidos. E eles foram escolhidos assim, homens de boa reputação, que tinham ali um bom testemunho perante a comunidade, que testemunhavam, que viviam o evangelho, que viviam aquilo que a palavra de Deus. Eles eram pessoas autênticas, honestas, corretas, pessoas que não negociavam os valores, não negociavam a sua fé, e para isso eles exerceram a função de diácono, a função na diaconia. E também homens espirituais, homens que além de estarem defender a boa doutrina, de defender a doutrina correta, a boa ortodoxia, eles também, de uma forma mais completa, eles eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, nós verificamos que eram homens que realmente contentaram não somente aos apóstolos, mas também toda aquela grande multidão, e eles vão exercer então com maestria esse ministério, e alguns deles, como Estevão e como Filipe, eles vão se destacar no capítulo 6 e no capítulo 7 e os capítulos a seguir aí do livro de Atos, de tão importante que eles foram além ainda do que do servir às mesas, eles se destacando Estevão e Filipe. Então, nós vemos aí que essas 2 características, elas seguem as características na escolha dos principais ali diáconos, desses diáconos. O princípio, então, de um caráter,
privilegia o caráter, sendo homens de boa reputação, como Paulo recomenda também a Timóteo instituir diáconos, instituir obreiros na obra do Senhor, a partir dos requisitos de boa reputação, como está lá na primeira epístola a Timóteo no capítulo 3 e também Tito no capítulo 1, a partir do versículo de número 6, nós vemos essas qualificações. E uma qualificação superior ainda a todas essas é exercer aí serem cheios do Espírito Santo e também cheio de sabedoria espiritual para cumprir essa importante missão, serem instituídos sobre esse importante negócio que é fazer a obra do Senhor, que é servir a igreja, que é estar ensinando, que está servindo de uma forma que dê testemunho para os que estão dentro da igreja e para os que estão fora da igreja também, sendo uma testemunha eficaz do Senhor Jesus Cristo nessa caminhada. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 3º, seguindo os princípios cristãos. E vemos aqui que este princípio é o princípio onde nós vemos estabelecido aqui pelos apóstolos, onde eles determinam a escolha desses que serviriam à mesa na casa do Senhor, seriam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aqui nós vemos algo tão profundo, tão tremendo que, como já falamos, não é que havia uma dissonância em questão de categoria que não era importante. Não. Ambas as atividades eram importantes, mas os apóstolos precisavam dar atenção para aquilo que eles foram chamados. Eles foram escolhidos por Jesus, separados, treinados para conduzir a igreja na sã doutrina, no ensino da palavra do Senhor. Agora, o que se vê quando se estabelece tarefas que podem ser consideradas tarefas simples, muitas vezes as pessoas são escolhidas mesmo independentemente do seu caráter, mesmo às vezes quando possuem caráter duvidoso. E o texto de Atos capítulo 6 nos mostra que até mesmo o serviço da mesa do Senhor, até mesmo servir não no púlpito da igreja, não no altar, mas de forma nos bastidores, até assim exige-se um caráter irrepreensível. A igreja não deve escolher líderes baseado no tempo de igreja. Muitas vezes se valoriza a pessoa estar há um tempo da igreja, vamos colocar ela a fazer algum trabalho, ou por uma simpatia, por uma amizade, ou até pela condição financeira, mas a escolha e o padrão de escolha baseado aqui no que os apóstolos determinam é baseado num caráter que foi provado e comprovado. Quem não tem testemunho no dia a dia não deve ocupar qualquer tipo de trabalho, de serviço ou de liderança na igreja do Senhor. Esses homens, eles eram cheios de sabedoria. Então, irmão Jair, quando nós estudamos o tópico 3º, sobre seguindo os princípios cristãos, significa que a escolha de lideranças, de aqueles que servirão na casa do Senhor, são pessoas que devem ter um caráter e que devem possuir uma espiritualidade. Não apenas pessoas que sejam amigas, conhecidas, têm tempo de igreja, precisam ser pessoas que tragam, sim, um caráter e uma firmeza espiritual. A igreja não pode apenas pensar em resolver seus problemas, mas precisa também pensar no crescimento da igreja. Meus irmãos, tópico 3º, nós percebemos então que a obra de Deus deve ser feita à maneira de Deus, para que nós possamos ver os resultados de Deus acontecendo na igreja. Tratar a obra de Deus, as questões de Deus com níveis de indiferença, de tratamento inferior, isso pode levar a um comprometimento no crescimento da igreja. Mas aqui é estabelecido pelos apóstolos um princípio cristão que nós, na atualidade da igreja, precisamos seguir. Devem ser pessoas de caráter, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. E com isso, caminhando e trabalhando, um servindo na mesa, outro servindo no altar, tudo isso para o crescimento e o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Irmão Jair, chegamos ao final do nosso programa, um tema maravilhoso e traz desafios. Obviamente, nós entendemos que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela viveu um contexto de uma necessidade. Obviamente, as nossas necessidades hoje elas são diferentes e mudam
de uma realidade, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. O fato é que problemas sempre surgirão, existirão no meio da igreja. Nós não devemos permitir que esses problemas dividam a igreja, mas que, com sabedoria, lideranças possam tomar atitudes, iniciativas, decisões que levem a um amadurecimento da igreja. O que nós podemos, irmão Jair, concluir sobre esse tema de hoje? Um tema que, de fato, foi um tema importante, que ele mostra aqui um cenário que nós já tínhamos estudado até então, cenários de oposição, de conflitos externos, agora conflitos internos sendo gerados no meio da igreja. O que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Concluindo então a lição, o ensino de hoje, nós notamos assim que é impressionante como o Espírito Santo inspirou Lucas para escrever de uma forma resumida, de uma forma concisa, precisa e completa aqui sobre esse episódio no capítulo de número 6, em que nós dividimos aqui esse capítulo. No versículo 1 a gente vê que os apóstolos, eles analisaram o problema, e no versículo 2, 3 e 4 nós vemos que os apóstolos, como eles solucionaram, como eles apresentaram a solução para esse problema que poderia trazer consequências irreparáveis para a igreja. E, no entanto, na direção do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, eles apresentam uma solução que foi satisfatoriamente recebida pelaquela grande multidão, escolheram os sete diáconos, e com isso nós vemos o resultado apresentado nessa narrativa de Lucas. A partir do versículo de número 5, nós vemos esse resultado contentando ali aquela grande multidão. E o que vem ocorrer como resultado disso? Os apóstolos, os 7 diáconos, eles são apresentados aos apóstolos. Ele está mostrando no versículo 6 que então os apóstolos não participaram da escolha dos 7. Eles delegaram essa escolha à igreja, e agora no versículo 6 os 7 diáconos são apresentados aos apóstolos, e os apóstolos não discutiram, não disseram esse não, esse sim, esse não. Não, eles acolheram os 7 escolhidos e foram e oraram por eles, impuseram as mãos sobre os sete diáconos ali. Então nós vemos o resultado disso. Os apóstolos aceitaram, eles impuseram as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, e Atos 7, no versículo 7, então, vem o resultado final. A igreja, quando ela toma uma decisão dirigida, guiada pelo Espírito Santo, o resultado vem. A igreja cresce, a palavra de Deus cresce, diz o versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, através dessa decisão dos apóstolos, de como eles resolveram a situação, o resultado foi: a palavra de Deus foi crescendo, a igreja se multiplicou, o número de fiéis cresceu, inclusive sacerdotes judaicos, eles vieram então a obedecer à fé, a obedecer à palavra de Jesus Cristo, a se tornarem cristãos. Então nós vemos aqui o resultado. Um novo nível de ministério começou, a instituição dos diáconos, e esse nível não significa hierarquia, mas sim divisão de tarefas, divisão de serviço para a obra do Senhor. Os apóstolos, eles deram o veredito sobre esses sete diáconos, eles impuseram as mãos sobre eles, e como resultado de tudo isso, irmão Alex, a igreja continuou a crescer, o nome de Jesus foi glorificado, o nome de Deus foi glorificado, a palavra teve espaço, continuou tendo espaço, a igreja cresceu, inclusive dando testemunho ali de sacerdotes que se converteram à fé. Deus abençoe a tua vida, permaneça conosco. Semana que vem, querendo Deus, estaremos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, estudando hoje então no tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. Vemos aqui sobre a necessidade de termos um equilíbrio sobre as prioridades, tanto as espirituais como as necessidades práticas. Esse equilíbrio é essencial para que a igreja, ela de fato cumpra a sua missão. Vemos aqui sobre os princípios da igreja, que é no caráter, também na vida, no espírito e na sabedoria. Isso foi estabelecido, apresentado pelos apóstolos, ou seja, esses princípios precisam estar tanto na liderança da igreja como também na organização. Vimos aqui, com relação a esse contexto de conflito, de murmuração, que a igreja ela não é perfeita, mas uma coisa nós podemos ter certeza, a igreja ela é santa.
A igreja, ela não está isenta de conflitos, mas uma coisa nós podemos ter certeza: o Espírito Santo é aquele que conduz, que inspira, quem orienta lideranças para resolverem esses problemas. Quando nós enfrentamos hoje problemas, dificuldades, nós precisamos olhar para o exemplo desta igreja e saber que se nós priorizarmos o caráter, uma vida ilibada diante de Cristo, o Espírito Santo, a sabedoria, a nossa igreja, ela não apenas vai vencer essas crises, mas também ela vai sair mais forte e também vai sair mais unida e mais frutífera, a exemplo da igreja de Jerusalém. Queridos, queremos agradecer você por ter estado conosco até aqui. Seguimos percorrendo esta jornada de estudo sobre a igreja de Jerusalém. No programa que vem estaremos estudando sobre uma igreja que se arrisca. Vamos entender o contexto em que a igreja de Jerusalém foi crescendo, foi avançando e fazendo com que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, graça e prosperidade sobre você. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.